E aí, galerinha, como estão os estudos? Hoje iniciamos uma nova aula que servirá de base para a contabilidade como um todo. Este assunto será presente em todo o curso. Portanto, contem com o professor para passar o conteúdo de uma forma fácil e detalhada. Vamos lá. Vamos começar com o conceito de contas. O conceito de contas. As contas mostram como o patrimônio é controlado. As contas se dividem em contas patrimoniais, que são os bens, direitos e obrigações, e as contas de resultado, que são as receitas e as despesas. Os fatos são demonstrados no patrimônio por meio de contas específicas. Por exemplo, quando um empresário compra um automóvel para a sua empresa, que será utilizado para o transporte de empregados. Neste caso, temos uma conta registrada no ativo não circulante da empresa. Nas aulas posteriores, iremos explicar o conceito de ativo não circulante. Voltando às contas contábeis. As contas contábeis possuem elementos que a caracterizam, e entre eles existem elementos que são essenciais. E quais são esses elementos? As contas contábeis contam com os seguintes elementos: nome da conta, data do fato contábil, histórico, valor debitado, valor creditado e saldo da conta. As contas são registradas sobre o sistema de débito e crédito, obedecendo o método das partidas dobradas. Mas, primeiramente, é muito importante conhecer a natureza das contas, que significa saber se as mesmas são de origem devedora ou credora. Vou dividir as contas por sua origem, para facilitar o aprendizado, ok? Vamos lá. Contas de natureza devedora são as contas que aumentam com o débito. Exemplos: ativo, despesa, retificadora do passivo exigível, retificadora do patrimônio líquido. Agora, as contas de natureza credora são contas o quê? Que aumentam com crédito. Exemplo: passivo, receita, retificadora do ativo. Meus amigos, atentem-se para esta informação. Ela é fundamental para que vocês identifiquem quando uma conta é credora ou devedora. As contas credoras representam a origem dos recursos. Cuidado aqui, origem dos recursos. E estão dispostos à direita do razonete. Exemplo de conta credora: a conta fornecedores, pois esta conta representa a origem de recursos provenientes de terceiros. É uma conta do passivo. Observação: as contas do patrimônio líquido também são de origem credora e são registradas à direita do balanço. Agora vamos às contas devedoras. As contas devedoras representam a aplicação dos recursos. Exemplo: estoques é uma conta devedora, pois representa a aplicação dos recursos. Esta conta, quando debitada, é registrada à esquerda do razonete e do balanço patrimonial, que é representado no ativo. Para concluir esta parte, é importante o aluno entender que contas devedoras são aumentadas com débito e contas credoras são aumentadas com crédito. Vamos estudar um exemplo. Jorge, o empresário do ramo de calçados, resolveu comprar um equipamento a prazo para a sua empresa. Como deve ser o seu registro? Primeiro, debitamos a conta equipamento, que fica no ativo, conta que representa o maquinário comprado, pois é onde aplicamos o dinheiro, correto? A aplicação. E depois, creditamos a conta duplicadas a pagar, que é a origem do dinheiro. Esta é uma conta que pertence ao passivo. Vamos ao lançamento. Debita-se equipamentos, credita-se duplicatas a pagar.
Mais uma vez, vamos detalhar este lançamento. A conta credora, como dito anteriormente, representa a origem do dinheiro, que, no caso, é a conta duplicatas a pagar, típica de uma operação a prazo. Olha lá, nós aumentamos o passivo da empresa com uma conta credora. Agora, registramos a aplicação da nossa empresa. Pergunto, em que o dinheiro foi aplicado? Ele foi aplicado na compra do equipamento. Portanto, aumentamos o ativo com o débito, pois representa um bem da empresa. Vamos exercitar para ver como ficou o estudo. Em caso de dúvida, reveja a parte que eu expliquei sobre a conta de origem credora ou devedora. Ok? A seguir eu vou ler uma questão de forma lenta, para que vocês compreendam cada item e diga qual o item correto. Vamos lá. Quais destes saldos de contas patrimoniais e de resultado aumentam com o débito? Mais uma vez, quais destes saldos de contas patrimoniais e de resultado aumentam com o débito? Vamos lá. Item A, ativo e passivo. Item B, passivo e patrimônio líquido. Item C, patrimônio líquido e receita. Item D, ativo e despesa. Galerinha, se alguém responder o item D, é porque já está manjando. É exatamente o item correto, é o item D, porque é o único item em que as contas aumentam com débito. As outras contas, como passivo, patrimônio líquido e receita, somente aumentam com crédito. Se você errou, volte o vídeo e veja novamente quais os tipos de conta de natureza devedora e credora. Pessoal, para finalizar esta aula, vamos falar sobre a teoria das contas. A teoria das contas são três: a teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonial. Vou passar por esse assunto de uma forma objetiva e clara, para que vocês gastem mais energia de estudo no plano de contas, ok? Vamos à primeira, a teoria personalista, ou teoria personalística. Eles representam a relação das pessoas com as entidades no que concerne a débito e crédito. São divididos em três categorias. Agente consignatário são os responsáveis pela guarda dos bens, portanto, são de natureza devedora, representando o débito das pessoas perante o proprietário, em troca da guarda dos bens. Dica: lembrem-se dos bens do ativo. Os correspondentes. Terceiros, que mantêm relações com os empresários, representam os direitos do ativo e as obrigações do passivo. Dica: para este conceito, os termos direitos e obrigações. Depois, os proprietários. São os que entregam recursos à entidade, assim como os acionistas. Portanto, terão representatividade de capital próprio, que é o mesmo de patrimônio líquido. Consequentemente, entre receitas e despesas. Dica para este conceito: os termos patrimônio líquido, receitas e despesas. Agora, vamos à segunda teoria, a teoria materialista, que descarta o conceito de pessoas, mas emprega a de movimentação de recursos com valores positivos e negativos. São divididos em dois grupos, que são as contas integrais, que representam o ativo e o passivo exigível, e as contas diferenciais, que representam o patrimônio líquido, as receitas e as despesas. Simples, não? Agora, por fim, temos a última teoria e a mais importante, a teoria patrimonialista, pois serve de base para a nossa contabilidade, que, assim como a teoria materialista, é dividida em dois grupos. Temos as contas patrimoniais, que representam ativo, passivo e patrimônio líquido, e as contas de resultado, que são as receitas e despesas.
Meus queridos, por hoje é só. Até a próxima.